Ora boas, no sentido de resolver conflitos interpessoais, eu acho muito importante falar acerca daquilo que é, eu já falei noutros vídeos, ter razão. Eu só falo quando tenho a razão. Eu só falo quando estou certo. O que é isto, ter a razão ou estar certo? Quem é que a pessoa pensa que é para achar que está certa ou que tem a razão no sentido da superioridade? No sentido da imposição. Ou na legitimação da imposição. Porque uma pessoa que acha que já conquistou a razão e que já conquistou aquilo que é o certo e o errado, naturalmente ou facilmente entra para o conflito interpessoal, em que o outro tem de pensar da mesma maneira. O outro tem de ser da mesma maneira. Porque o outro só estará certo, porque o outro só será racional, entre aspas, se for à minha maneira. Porque eu já a consegui. Porque eu já estou certo. Porque eu já sou racional. Porque eu já só falo quando tenho a razão. Há muitos conflitos que acontecem entre as pessoas por causa disto. São duas pessoas, ambas acham que têm a razão, depois começam a impor-se. A ver quem é que ganha. Começa ali uma competição. Em vez das pessoas cooperarem e procurarem compreender para aprender alguma coisa nova e às vezes ambas no final saem com razões diferentes, não. Ambas já encontraram a razão, ambas querem impor, ambas procuram o reconhecimento, ambas não o conseguem, ambas entram em conflito, ambas dependem emocionalmente que o outro acredita na mesma coisa que os próprios. E o que acontece muitas vezes com os grandes conflitos que envolvem muita gente? Os grandes conflitos que envolvem muita gente começam em conflitos interiores. Começa num conflito individual, que passa para um conflito relacional e que seguidamente passa para um conflito, começa a interferir ou a intervir para um conflito mundial. Não se trata apenas de um capitalismo, de uma centragem no capital, no poder. As guerras mundiais não acontecem só por causa do capital ou de interesses financeiros. Também acontecem dentro deste dinamismo que é os conflitos interpessoais, que começam pequenas coisas. As pessoas vivem com sentimentos de superioridade. As pessoas realizam-se com juízo de superioridade, que é achar que a sua perspectiva é superior à do outro, bastante que ele seja diferente. E depois estes conflitos interpessoais é tipo uma bola de neve. Porque as pessoas não estão em paz com elas mesmas, porque as pessoas não estão em paz com a diferença. As pessoas já acham que a sua perspectiva é superior, as pessoas já acham que têm a razão, que já encontraram. Então universalizam. Esse foi um dos problemas da modernidade. Esse foi um dos problemas de muitas religiões imporem a sua verdade, porque já a encontraram, já estão certas, são as únicas certas, são as únicas que têm a razão, então têm de impor. E os outros têm de pensar da mesma maneira, senão estão errados. É quase como condição de alteridade é necessariamente o implica imediatamente condição de inferioridade. E não pode ser assim. Tem de haver um certo relativismo. Temos de aprender a aceitar e respeitar a diferença. E a valorizar até. Para a podermos compreender. Porque se uma pessoa não aceita a diferença a priori, não a poderá compreender. Primeiro aceitar. Primeiro reconhecer o valor. Em termos formais, de forma independente do conteúdo. E depois poder compreender o conteúdo. Com ferramentas para isso. Se vocês discutem muito no vosso dia-a-dia, pensem um bocadinho porque é que discutem tanto. Porque é que impõem tanto. Já encontraram razão? O que é isso ter a razão? O que é isso estar certo? Que ego é este que poderá estar desse sentimento de superioridade que é ter a razão e estar certo? E depois tentar colonizar o outro, no sentido do outro pensar da mesma maneira. Isto é potencialmente problemático e conflituoso. E nós queremos contribuir para um mundo mais pacífico? Ou queremos contribuir para um mundo mais violento? Tudo começa dentro. Tudo começa, se eu desejo paz no mundo, eu tenho que começar por trabalhar a minha paz interior. Eu tenho que começar por aceitar as crenças diferentes. Eu tenho que começar por deixar de achar que sou o dono da razão. E entrando naturalmente e de forma inconsciente, eu tenho conflito com o outro para o outro ter a mesma razão que eu. Porque o outro só está bem se tiver a mesma razão que eu, se estiver certo como eu. Porque eu já descobri os certos e errados. A questão do julgamento tem a ver com isto. Com o ser achar-se superior ao ponto de definir certos ou errados e os outros têm de estar em concordância para poderem estar certos ou errados. Ou para poderem estar certos, pronto. E não tem de ser assim. Aqui ninguém é Deus. Aqui ninguém é omnisciente. Aqui ninguém sabe tudo.
As pessoas têm de aprender a admitir a própria ignorância. A afirmar-se minimamente com aquele princípio socrático ou platónico, eu só sei que nada sei. E depois já há meio outro que tu conheces a ti mesmo. Conheçam-se a vocês mesmos. Sim, a paz é muito mais importante do que está certo. Porque eu questiono. A paz uma pessoa consegue saber mais ou menos o que é. Tem a ver com uma questão de harmonia. Uma pessoa sente intuitivamente o que é a paz. Agora, o que é que está certo? O que é que está certo? Sim, a paz é mais importante do que é estar certo. Quando estamos a falar em conflitos interpessoais. Sim, a paz é mais importante do que é estar certo. O que é estar certo? Se calhar o que é estar certo é estar em paz. Já repararam? Se pensarmos energeticamente, eu quando estou em paz, eu emano essa paz. Eu estou naturalmente a contribuir para um mundo mais pacífico. Se estiver em conflito, eu achar que tenho a razão, eu vou entrar em conflito porque o outro tem que ter a mesma razão que eu. Eu estou a contribuir para quê? Para conflito. Conflito mundial. Estou a contribuir naturalmente para isso. Então eu vou tentar estar em paz. Vou procurar aprender coisas novas, diferentes. Porque se eu acho que não tenho a razão, eu continuo à procura e continuo a aprender coisas novas. Agora, se eu acho que já encontrei a razão, nem interessa estudar mais nada. Já encontrei a razão, já sou certo, não preciso de mais nada. Fico parado no tempo. Isto nem em termos filosóficos é produtivo. O filósofo ama a sabedoria, ama a verdade. E deve amar continuar a aprender. E para continuar a aprender tem de sair da zona de conforto e ler coisas novas, estudar coisas novas, diferentes, insólitas, inusitadas. Não achar que é dono da razão. O dono da razão é o maior antifilosófico que existe. Agora imaginem entre vocês, ou entre nós, a quantidade de donos da razão. Que entram em conflito com os outros porque acham que já encontraram a razão. E às vezes as pessoas mais arrogantes, que mais impõem a sua razão, são aquelas pessoas que menos sabem, que menos estudam. Já encontraram a razão, não precisam estudar nada diferente e novo. Já encontraram, já são certos, agora só resta impor aos outros, para que os outros pensem da mesma maneira, e seja, porque uma pessoa depois procura também conforto emocional no outro. O outro tem que pensar como eu para me sentir bem com aquilo que eu penso. Depois começam aquelas relações de poder em termos intelectuais, de conflito e de competição. Isso não é nada saudável. Eu acho que é muito mais saudável uma pessoa ouvir a diferença, uma pessoa valorizar a diferença e procurar compreender a diferença no sentido de aprender com a diferença. E não entrar em conflito para ver quem é que tem razão. E um dos planos mais difíceis de lidar com a questão do estar certo e uma questão também moralista às vezes é o plano político. Porque é preciso tomar decisões e uma pessoa tem de perceber o que é melhor. Portanto, o plano político é muitas vezes o plano mais difícil quando se está a falar em termos de certo ou errado. De correto ou incorreto. Mas mesmo no plano político, uma pessoa tende a perceber que a paz é muito importante. Procurar ouvir a diferença, procurar compreender a diferença e aprender com ela. Eu vai-se muitas vezes aprendendo com os erros, mas nunca entrar em conflito direto. Nunca entrar em violência, porque isso não resolve nada. E ela começa sempre dentro de cada um. O mal que existe no mundo, a violência que existe no mundo, existe, a priori, dentro de cada um. Somos nós que fazemos o mundo violento quando temos violência interior. Somos nós que trazemos mal para o mundo quando temos mal interior. Quando não estamos bem connosco próprios. E temos que compreender isso. A paz mundial começa com a paz individual de cada um. Começando por se aceitar a diferença identitária. Estou sempre a bater mesmo. E por agora acho que é tudo e acho que é importante refletirmos acerca disto. Cumprimentos filosóficos. Está tudo ligado.